Você já acordou sem saber exatamente por que está fazendo tudo isso? Trabalhar, comer, dormir, repetir. E no meio dessa rotina automática, surge aquela pergunta incômoda: qual é o sentido de tudo isso? Se você já se sentiu assim, precisa assistir esse vídeo até o final, porque vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e silenciosos da psicologia moderna: a sensação de vazio existencial. Estamos vivendo em uma época estranha. Nunca tivemos tanto acesso à informação, entretenimento e possibilidades, mas ao mesmo tempo, nunca tantas pessoas relataram se sentir tão perdidas e sem propósito. É como se estivéssemos navegando em um oceano infinito sem bússola, sem destino, apenas flutuando. E o mais assustador, muita gente nem percebe que está passando por isso até que o vazio se torna insuportável. A falta de sentido na vida não é apenas uma questão filosófica abstrata, é uma experiência real dolorosa e que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, dedicou sua vida a estudar essa questão. Ele desenvolveu a logoterapia, uma abordagem terapêutica focada justamente na busca por significado. E sabe o que ele descobriu? Que a busca por sentido é a força motivadora primária do ser humano, mais importante até do que a busca por prazer ou poder. Mas aqui está o problema. Nossa sociedade foi construída de uma forma que muitas vezes nos afasta desse sentido. Somos bombardeados por mensagens que dizem que a felicidade está em ter mais, em consumir mais, em conquistar mais. E quando alcançamos essas coisas, percebemos que o vazio continua lá, talvez até maior do que antes. É como tentar saciar a fome comendo papel. Você enche o estômago, mas não nutre o corpo. A experiência de não enxergar sentido na vida se manifesta de formas diferentes em cada pessoa. Para alguns, é uma sensação de apatia generalizada, uma espécie de névoa emocional que torna tudo meio cinza e sem graça. Para outros, é uma inquietação constante, uma voz interna que pergunta insistentemente: é só isso? E tem aqueles que experimentam um vazio profundo, como se houvesse um buraco negro dentro do peito, sugando toda a energia e motivação. O que muita gente não entende é que essa falta de sentido não é necessariamente resultado de depressão clínica, embora possa estar relacionada. É possível estar funcionalmente bem, cumprindo suas obrigações, até sorrindo nas redes sociais, e ainda assim, carregar essa sensação de que algo fundamental está faltando. É como ser um ator competente em uma peça que você não escolheu, seguindo um roteiro que não faz sentido para você. Pense comigo. Quantas vezes você já fez algo só porque todo mundo estava fazendo? Escolheu uma carreira porque era o esperado? Manteve relacionamentos por convenção? Comprou coisas para preencher um vazio? Essas são todas tentativas de encontrar sentido em lugares externos, e é exatamente aí que mora o perigo. Quando buscamos significado fora de nós mesmos, colocamos nosso propósito nas mãos de forças que não controlamos. A neurociência também tem coisas fascinantes a dizer sobre isso. Estudos mostram que quando estamos engajados em atividades que consideramos significativas, áreas específicas do cérebro são ativadas, liberando neurotransmissores relacionados ao bem-estar e satisfação. Por outro lado, quando vivemos no piloto automático, sem conexão com propósito, nosso cérebro entra em um estado de economia de energia que pode contribuir para sentimentos de letargia e desânimo. Um dos aspectos mais cruéis da falta de sentido é como ela pode ser invisível para os outros. Você pode estar em uma sala cheia de gente, sorrindo, conversando, mas por dentro sentir que está completamente desconectado. É uma solidão existencial, que não tem a ver com estar fisicamente sozinho, mas com não se sentir verdadeiramente presente em sua própria vida. É como assistir à própria existência através de uma tela, sempre de fora, nunca realmente mergulhando na experiência. E tem algo importante que precisamos falar. Nossa cultura atual não ajuda em nada. Vivemos em uma época de produtividade tóxica, onde nosso valor parece estar atrelado ao quanto produzimos, ao quanto conquistamos, ao quanto aparentamos ser bem-sucedidos. Mas sucesso sem significado é um dos caminhos mais rápidos para o vazio existencial.
Você pode ter todas as medalhas do mundo e ainda acordar sem saber por que está fazendo tudo aquilo. A tecnologia também desempenha um papel complexo nessa história. Por um lado, ela nos conecta com pessoas e informações de todo o mundo. Por outro, pode nos desconectar de nós mesmos. Quantas horas passamos rolando feeds infinitos, consumindo conteúdo que esquecemos minutos depois? É um tipo de anestesia digital que mascara o vazio temporariamente, mas que nunca realmente o preenche. É como beber água salgada. Parece que está matando a sede, mas na verdade está te deixando mais sedento. Outro fator crucial é a perda de estruturas tradicionais de significado. Antigamente, a religião, a comunidade e os papéis sociais bem definidos forneciam um senso claro de propósito para muitas pessoas. Você sabia quem era e qual era seu lugar no mundo. Hoje temos muito mais liberdade para definir nossas próprias vidas, o que é maravilhoso, mas também pode ser aterrorizante. A liberdade de escolher traz consigo a responsabilidade de encontrar nosso próprio caminho, e muitos de nós não fomos ensinados como fazer isso. O interessante é que a busca por sentido não é algo que pode ser resolvido com uma resposta simples ou uma fórmula pronta. Não existe um manual universal que diga faça X e Z e você encontrará seu propósito. O sentido é algo profundamente pessoal e individual. O que funciona para uma pessoa pode ser completamente vazio para outra. E isso pode ser assustador, porque significa que cada um de nós precisa fazer esse trabalho interno de descoberta. Frankl dizia algo poderoso: não devemos perguntar qual é o sentido da vida, mas reconhecer que somos nós que estamos sendo questionados pela vida. Cada situação que enfrentamos é uma oportunidade de responder, de tomar uma decisão, de criar significado através de nossas ações e atitudes. O sentido não está lá fora esperando para ser descoberto como um tesouro enterrado. Ele é criado, construído, tecido através das escolhas que fazemos todos os dias. E tem uma verdade difícil que precisamos encarar. Às vezes, a falta de sentido é um convite para a mudança. É um sinal de que algo em nossa vida não está alinhado com quem realmente somos. Pode ser o trabalho que não nos satisfaz, os relacionamentos que não nos nutrem, os valores que estamos seguindo, mas que não são verdadeiramente nossos. O vazio pode ser desconfortável, mas também pode ser o ponto de partida para uma transformação profunda. Mas vamos falar sobre algo que ninguém gosta de admitir. Às vezes, a falta de sentido vem acompanhada de uma zona de conforto perigosa. É mais fácil continuar no piloto automático, mesmo infeliz, do que enfrentar a incerteza de buscar algo diferente. É como estar em um relacionamento que não funciona mais, mas que pelo menos é familiar. A dor do vazio conhecido parece mais suportável do que o medo do desconhecido. A psicologia existencial nos ensina que o ser humano tem uma capacidade única de criar significado mesmo nas circunstâncias mais adversas. Frankl, nos campos de concentração, observou que aqueles que mantinham algum senso de propósito, mesmo que fosse apenas sobreviver para reencontrar um ente querido, tinham mais chances de resistir. Isso nos mostra algo fundamental. O sentido não precisa ser grandioso ou revolucionário. Às vezes, é algo pequeno, íntimo, mas profundamente verdadeiro para você. Uma das armadilhas mais comuns é achar que precisamos de uma grande missão de vida, algo épico que justifique nossa existência. Mas a verdade é que o sentido pode ser encontrado nas coisas mais simples, no cuidado com alguém que amamos, no trabalho bem feito, na criação de algo belo, na contribuição para a comunidade. O sentido não precisa ser grande, precisa ser genuíno. E aqui está algo importante. Muitas pessoas confundem felicidade com sentido, mas essas são coisas diferentes. A felicidade é um estado emocional temporário, enquanto o sentido é algo mais profundo e duradouro. Você pode estar passando por um momento difícil, sentir dor, tristeza e ainda assim ter um forte senso de propósito. Da mesma forma, pode estar aparentemente feliz, mas vazio por dentro. A questão da falta de sentido também está profundamente conectada com a nossa relação com o tempo. Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea, onde tudo precisa acontecer agora, rápido, sem esforço.
Mas a construção de significado é um processo lento, às vezes doloroso, que exige paciência e persistência. É como plantar uma árvore. Você não vê os resultados imediatamente, mas com tempo e cuidado, algo significativo cresce. Tem também o papel do sofrimento nessa história. Nossa sociedade tenta nos vender a ideia de que devemos evitar o sofrimento a todo custo, que a vida boa é uma vida sem dor. Mas Frankl nos mostra algo diferente. O sofrimento, quando inevitável, pode ser uma fonte de significado. Não que devamos buscar sofrer, mas quando enfrentamos adversidades com coragem e dignidade, quando encontramos um propósito mesmo na dor, transformamos o sofrimento em algo que nos fortalece. Outro aspecto crucial é a questão da autenticidade. Quantas máscaras sociais você usa no seu dia a dia? Quantas vezes você age de uma forma que não reflete quem você realmente é? Essa desconexão entre quem somos e quem aparentamos ser é uma fonte gigantesca de vazio existencial. É como se estivéssemos traindo a nós mesmos todos os dias, e isso cobra um preço alto na nossa sensação de propósito. A comparação constante com os outros também alimenta esse vazio. Nas redes sociais, vemos versões editadas da vida das pessoas e comparamos com nossos bastidores. Achamos que todo mundo tem tudo resolvido, que todo mundo sabe exatamente o que está fazendo, enquanto nós estamos aqui perdidos. Mas a verdade é que todo mundo está tentando descobrir as coisas. Todo mundo tem suas dúvidas e incertezas. A diferença é que nem todo mundo compartilha isso publicamente. Vamos falar sobre algo prático: a importância de se fazer as perguntas certas. Em vez de perguntar qual é o sentido da vida, que é abstrato demais, pergunte coisas mais específicas. O que me faz sentir vivo? Quando foi a última vez que perdi a noção do tempo fazendo algo? O que eu faria se soubesse que não poderia falhar? Como eu quero ser lembrado? Essas perguntas nos aproximam de respostas genuínas. A conexão com os outros também é fundamental na busca por sentido. Somos seres sociais por natureza, e grande parte do nosso propósito está relacionado ao impacto que temos na vida das outras pessoas. Não precisa ser algo grandioso. Um sorriso genuíno, uma palavra de apoio, estar presente para alguém em um momento difícil. Essas conexões humanas criam teias de significado que nos sustentam. Tem uma coisa interessante sobre a criatividade. Quando criamos algo, seja uma obra de arte, uma música, um projeto, um negócio, ou até mesmo uma refeição com carinho, estamos adicionando algo novo ao mundo, e isso é profundamente significativo. A criação é uma forma de deixar nossa marca, de expressar nossa singularidade, de contribuir com algo que só nós podemos oferecer. Mas precisamos falar também sobre os obstáculos internos. Muitas vezes, carregamos crenças limitantes que nos impedem de buscar sentido. Não sou bom o suficiente, já é tarde demais para mudar. Quem sou eu para querer mais? Essas vozes internas são como prisões invisíveis que construímos para nós mesmos. E a chave para sair dessas prisões está em questionar essas crenças, em desafiar essas histórias que contamos sobre nós mesmos. A prática da gratidão também pode ser uma ferramenta poderosa. Não estou falando de forçar uma positividade tóxica, mas de genuinamente reconhecer as coisas boas que já existem na sua vida, por menores que sejam. Isso não resolve o vazio existencial, mas pode criar uma base de sustentação enquanto você faz o trabalho mais profundo de encontrar seu propósito. E tem algo sobre a aceitação que precisa ser dito. Aceitar que você está se sentindo perdido não é desistir, é ser honesto consigo mesmo. É reconhecer onde você está para poder traçar um caminho para onde quer ir. Negação e repressão só alimentam o vazio. A coragem de encarar a falta de sentido de frente é o primeiro passo para transformá-la. O autoconhecimento é essencial nesse processo. Você realmente se conhece? Sabe quais são seus valores fundamentais? Reconhece seus talentos e paixões? Entende seus padrões de comportamento? Muitas vezes passamos a vida inteira sendo estranhos para nós mesmos, vivendo no modo automático, sem nunca parar para realmente olhar para dentro. E como você vai encontrar um sentido autêntico se não sabe quem você é? Vamos explorar agora um território delicado:
a relação entre trabalho e sentido. Para muitos, o trabalho consome a maior parte do tempo e energia. E quando esse trabalho não nos traz realização, quando é apenas um meio de sobrevivência, uma parte significativa da nossa vida fica esvaziada. Não estou dizendo que você precisa amar apaixonadamente seu trabalho todos os dias, mas precisa haver alguma conexão com seus valores, algum significado naquilo que você faz. Tem pessoas que encontram sentido em causas maiores que elas mesmas. Ativismo social, voluntariado, lutas por justiça. Quando você sente que está contribuindo para algo maior, que suas ações têm impacto no mundo, isso cria uma sensação poderosa de propósito. Mas é importante que seja genuíno, não algo que você faz apenas para se sentir melhor ou para a aprovação dos outros. A espiritualidade, e não necessariamente religião organizada, também pode ser uma fonte de significado. Aquela sensação de conexão com algo maior, seja a natureza, o universo, uma força transcendente. Isso não precisa seguir nenhum dogma específico. Pode ser a experiência de contemplar o céu estrelado e sentir-se parte de algo infinito. Pode ser a meditação, a oração, ou simplesmente momentos de silêncio e reflexão. Mas tem um paradoxo interessante nessa busca. Quanto mais você procura obsessivamente por sentido, mais ele parece escapar. É como tentar adormecer. Quanto mais você força, mais acordado fica. O sentido muitas vezes emerge quando paramos de procurar desesperadamente e começamos a simplesmente viver, engajar, criar. É um processo mais orgânico do que mecânico. Vamos falar sobre algo que muitos evitam: a mortalidade. A consciência de que vamos morrer pode ser aterrorizante, mas também pode ser libertadora. Quando realmente entendemos que nosso tempo é limitado, as coisas superficiais perdem importância, e o que realmente importa fica mais claro. A morte, paradoxalmente, pode nos ensinar muito sobre como viver com mais sentido. As experiências de flow, aqueles momentos em que você está tão absorvido em uma atividade que perde a noção do tempo, são pistas importantes sobre onde pode estar seu sentido. Preste atenção. Quando você experimenta flow, o que você estava fazendo? Com quem estava? Essas experiências revelam atividades que estão alinhadas com suas capacidades e paixões. Outro ponto crucial é o papel das escolhas conscientes. Cada decisão que tomamos é uma oportunidade de criar significado. Escolher acordar mais cedo para fazer algo que importa para você. Escolher dizer não para coisas que não estão alinhadas com seus valores. Escolher investir tempo em relacionamentos genuínos. O sentido é construído através dessas pequenas decisões diárias. E não podemos ignorar o impacto do trauma e das feridas emocionais não resolvidas. Às vezes, a falta de sentido é um sintoma de dores profundas que nunca foram adequadamente processadas. Experiências traumáticas podem criar uma névoa que obscurece nossa capacidade de ver significado. Nesses casos, buscar ajuda profissional não é fraqueza, é um ato de coragem e autocuidado. A natureza também tem um papel interessante nessa história. Estudos mostram que passar tempo na natureza pode ter efeitos profundos no nosso bem-estar psicológico. Há algo sobre estar em contato com elementos naturais que nos reconecta com algo essencial. Talvez seja a simplicidade, a beleza, o ritmo diferente do mundo natural que nos tira da roda de hamster da vida moderna. Vamos falar sobre comunidade. Humanos são seres tribais. Precisamos de pertencimento, de conexão com um grupo que compartilha valores ou objetivos. A falta de comunidade genuína é uma das grandes feridas da sociedade moderna. Muitos de nós vivemos em isolamento, rodeados de pessoas, mas profundamente sozinhos. Encontrar ou criar sua comunidade pode ser transformador. Tem também a questão do legado. O que você quer deixar para trás? Não estou falando necessariamente de algo grandioso que será lembrado por gerações. Pode ser o impacto que você teve em algumas vidas específicas, os valores que você transmitiu, a gentileza que você espalhou. O legado é sobre como nossas ações reverberam além de nós mesmos. E aqui está algo que poucos falam. Às vezes, a falta de sentido é um luxo. Quando estamos lutando para sobreviver, para colocar comida na mesa,
Para proteger quem amamos, não temos muito tempo para questionamentos existenciais. O vazio surge muitas vezes quando nossas necessidades básicas estão atendidas, mas ainda assim sentimos que falta algo. Isso não invalida o sofrimento, mas coloca as coisas em perspectiva. A jornada de autodesenvolvimento também pode ser enganosa. É fácil cair na armadilha de estar sempre buscando a próxima técnica, o próximo livro, o próximo curso, como se a resposta estivesse sempre à frente. Mas às vezes, o que precisamos não é de mais informação, mas de implementar o que já sabemos, de parar de consumir e começar a criar, de parar de procurar e começar a construir. Vamos abordar algo importante: a diferença entre ter objetivos e ter propósito. Objetivos são pontos de chegada. Conseguir aquele emprego, comprar aquela casa, atingir aquele peso. Propósito é a direção, é o porquê por trás das ações. Você pode alcançar todos os seus objetivos e ainda se sentir vazio se não houver um propósito maior dando sentido à jornada. E tem a questão da vulnerabilidade. Nossa sociedade valoriza força, independência, ter todas as respostas. Mas admitir que você está perdido, que não sabe o que fazer, que precisa de ajuda, isso requer uma coragem tremenda. E é justamente nessa vulnerabilidade que conexões genuínas podem acontecer, que crescimento real pode emergir. Chegamos a um ponto crucial: a ação. Você pode ter todos os insights do mundo, pode entender profundamente a psicologia da falta de sentido, mas se não houver ação, nada muda. E não precisa ser uma ação revolucionária. Às vezes, é apenas dar um pequeno passo na direção de algo que ressoa com você. Escrever uma página, fazer aquela ligação, experimentar aquela atividade. A ação cria momentum, e momentum cria transformação. Uma técnica poderosa é o que chamo de experimentação existencial. Em vez de tentar descobrir seu propósito através de reflexão pura, experimente coisas diferentes, voluntarie-se em diferentes áreas, aprenda novas habilidades, converse com pessoas de mundos diferentes do seu. Cada experiência é um dado que te ajuda a mapear o que ressoa e o que não ressoa com você. Tem também o valor de ter mentores ou modelos, pessoas que vivem de uma forma que você admira, que parecem ter encontrado seu caminho. Não para copiar sua vida, mas para entender os princípios que as guiam. Como elas tomam decisões, como elas lidam com adversidades, o que as motiva. Essas observações podem iluminar seu próprio caminho. Vamos falar sobre algo prático: criar rituais pessoais. Rituais são diferentes de rotinas. Rotinas são mecânicas, rituais são intencionais e carregados de significado. Pode ser uma caminhada matinal, onde você reflete sobre o dia. Pode ser um momento de gratidão antes de dormir. Pode ser um ritual de criação, onde você dedica tempo para algo que ama. Esses rituais criam pontos de ancoragem de significado no seu dia. A escrita também pode ser uma ferramenta transformadora. Não estou falando de escrever para publicar ou para outros lerem, mas de escrever para processar seus pensamentos e emoções. O ato de colocar no papel o que está dentro de você pode trazer clareza, pode revelar padrões, pode ser catártico. É como conversar com você mesmo de uma forma mais profunda. E tem algo sobre aceitar a impermanência. Nada é permanente, nem o vazio que você sente agora. Tudo está em constante mudança e transformação. Essa pode parecer uma verdade assustadora, mas também pode ser libertadora. Significa que você não está preso nesse estado para sempre. Significa que sempre há possibilidade de transformação. Outro aspecto importante é estabelecer limites saudáveis. Aprender a dizer não para coisas que drenam sua energia sem adicionar significado. Proteger seu tempo e espaço para coisas que realmente importam. Muitas vezes, sentimos falta de sentido porque estamos vivendo a vida que os outros esperam de nós, não a vida que queremos para nós mesmos. Vamos abordar a questão da perfeição. Muitas pessoas não começam a buscar seu propósito porque acham que precisam ter tudo resolvido primeiro, que precisam do plano perfeito. Mas a verdade é que o caminho se faz caminhando.
Você não precisa ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. A clareza vem com a ação, não antes dela. Tem também o poder de cercar-se de pessoas que te elevam. As pessoas com quem você passa tempo influenciam profundamente como você vê o mundo e a si mesmo. Se você está rodeado de pessoas cínicas, negativas, que vivem no piloto automático, é muito mais difícil encontrar sentido. Busque conexões com pessoas que estão também em busca de crescimento e significado. E não podemos esquecer do autocuidado. É difícil buscar sentido quando você está exausto, negligenciando sua saúde física e mental. Dormir bem, alimentar-se de forma nutritiva, movimentar o corpo, essas não são luxos, são fundações. Você não constrói uma casa sem uma base sólida e você não constrói uma vida significativa sem cuidar de si mesmo. Vamos falar sobre algo que muitos ignoram: a importância do descanso e do ócio. Nossa cultura glorifica a produtividade constante, mas é nos momentos de pausa que insights profundos emergem. É quando você para de fazer que você pode começar a ser. É no silêncio que você escuta sua voz interior. O ócio criativo não é perda de tempo, é investimento em clareza. Outro ponto crucial é perdoar a si mesmo. Muitas pessoas carregam culpa e vergonha sobre o tempo perdido, sobre escolhas passadas, sobre não ter descoberto seu propósito mais cedo, mas esse peso só te mantém preso. Perdoar a si mesmo, reconhecer que você fez o melhor que podia, com o conhecimento e recursos que tinha na época, isso é libertador. Tem algo sobre a prática da compaixão, tanto por si mesmo quanto pelos outros. Quando você desenvolve compaixão, você naturalmente encontra mais significado nas conexões humanas. Você se torna mais presente, mais empático, mais capaz de ver a humanidade nas pessoas ao seu redor. E isso cria uma rede de significado que sustenta. E vamos abordar algo fundamental: a aceitação de que talvez nunca haja uma resposta definitiva. Talvez a busca por sentido seja um processo contínuo, não um destino final. Talvez a questão não seja encontrar o sentido, mas criar sentido continuamente através de como vivemos. Essa mudança de perspectiva pode tirar a pressão e permitir que você viva de forma mais autêntica. Por fim, quero que você entenda algo importante. Se você está se questionando sobre o sentido da vida, isso não é um sinal de fraqueza ou de que algo está errado com você. É um sinal de que você está vivo, consciente, em busca de algo mais profundo. Esse questionamento é o ponto de partida para uma vida mais autêntica e significativa. A jornada para encontrar sentido não é fácil, não é linear e definitivamente não é rápida. Haverá dias em que você sentirá que está avançando e dias em que parecerá que voltou à estaca zero. Mas cada passo, cada experiência, cada reflexão é parte do processo. Você está construindo algo, mesmo quando não consegue ver o resultado completo ainda. E lembre-se, você não precisa fazer essa jornada sozinho. Buscar ajuda profissional, conversar com amigos de confiança, juntar-se a comunidades de pessoas que compartilham suas buscas, tudo isso pode fazer diferença. Somos seres relacionais, e é nas conexões que muitas vezes encontramos os espelhos que nos ajudam a nos ver com mais clareza. O vazio existencial que você sente agora pode parecer um inimigo, mas talvez seja um mensageiro. Talvez seja a vida te chamando para algo maior, mais autêntico, mais alinhado com quem você realmente é. A coragem não é a ausência de medo ou incerteza, é agir apesar deles. E você tem essa coragem dentro de você. Se este vídeo ressoou com você de alguma forma, se te fez refletir ou sentir que não está sozinho nessa jornada, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque vamos continuar explorando juntos esses temas profundos da psicologia e da existência humana. Obrigado por ter ficado até aqui comigo nessa reflexão profunda. Lembre-se, a busca por sentido é uma das jornadas mais importantes que você pode empreender na sua vida. E o simples fato de você estar aqui, assistindo isso, refletindo sobre essas questões, já é um passo na direção certa.
Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até logo!